de uma emissora, certo? Aparece ali 4 emissoras, inclusive a Globo. Então, como é que você, consegue conceber um comportamento irresponsável de forma irrestrita e generalizada? Claro que a gente não vai afirmar aqui que a menina morreu por causa disso. Né? A gente não tem elementos. Está vendendo um espetáculo, se o preço for a ser pago. Nesse caso, como vários outros, é a morte. A gente não tem assim, elementos para afirmar, foi isso, né? Mas a gente tem, uma coisa de... Ele diz ali, 100% a gente foi ético. Não leu, E eu me pergunto o seguinte, o que é que a gente aprendeu com isso? Nada. Porque na história aqui de Realengo, o que a gente viu foi uma menina que tinha acabado de passar por uma situação extremamente traumática, aparecendo como heroína e sendo instada a recontar todo o trauma que ela tinha acabado de viver naquele dia e dezenas de vezes. Que é o caso daquela menina que se chama Jade. E se você olhava com cuidado para aquela imagem, a menina está em choque. Porque ela fala de uma forma completamente atropelada. E o tempo inteiro, a imagem da menina, a menina repetindo a mesma história, fora o que aconteceu durante o dia. Porque quando não se tinha certeza do que estava acontecendo ainda, as informações que circulavam eram as informações mais desencontradas. Imagine o pai e a mãe que estavam em casa e que tinham um filho matriculado naquela escola. Naquele momento, quando ele ligou a televisão, que se dizia numa hora que tinha 30 mortos, depois todos estavam feridos, diziam que era uma operação policial, dizia que era um confronto entre polícia e entre bandidos que estava acontecendo dentro da escola. E assim, o que eu acho mais complicado nisso tudo é porque a gente esquece que nós, jornalistas, trabalhamos com a coisa mais simbólica que o homem tem, ou que os humanos têm, a palavra. A gente não sabe se gato e cachorro pensam, porque eles não verbalizam. Certo? O maior diferencial da gente em relação a várias outras espécies é esse poder que a gente tem de verbalizar o que a gente pensa, de traduzir isso com palavra. E a gente trabalha com palavra. E não percebe o quanto essa palavra tem força. E a gente vai reforçando estereótipos, a gente vai reforçando informações erradas, a gente vai transformando notícia em espetáculo, como a colega ali lembrou, certo? E a gente continua achando que é formador de opinião, que a gente é o quarto poder, que a gente consegue derrubar governos, que a gente consegue derrubar ministros e que a gente está cumprindo nosso papel muito bem. E agora a questão das crianças de São Paulo. A gangue das meninas. Ah, sim, a gangue das meninas. E, aliás, teve um grupo de meninos que tentou imitar. Foi preso ontem, hoje. Mas por que a gente não pensa um pouco nisso? Como é que cada um de nós lida com isso, com palavras? Eu sempre gosto de uma história que me foi contada por um historiador, um exemplo próprio, e que ele trabalha, inclusive, com análise do discurso. Ele resolveu trabalhar com análise do discurso da imprensa, em relação, no caso, às religiões afro-indígenas. E ele me contou que uma das coisas que fez com que ele tomasse essa direção foi que um dia ele estava na biblioteca pública, fazendo uma pesquisa e de repente entra uma turma de alunos de ensino fundamental, acompanhados da professora. E aí estavam ali para fazer uma pesquisa. A professora vai lá, pega uma página de jornal com uma matéria completamente preconceituosa e equivocada e começa a ler para os meninos e os meninos começam a copiar. Aí quando ele viu aquilo, que ele ficou tão chocado que ele chegou e disse assim: Pro, com licença, olha, eu sou historiador, eu queria combinar com a senhora, será que eu posso dar uma aula para os meninos sobre o tema, a minha especialidade e tal e tal? E aí ele falando isso para mim, o seguinte: cuidado com o que vocês escrevem. O que vocês escrevem é memória, é registro. E as pessoas não problematizam o que vocês escrevem, as pessoas tomam como verdade. Porque o que é que a gente mais tem no Brasil? Pessoas alfabetizadas, mas que não interpretam. Analfabeto funcional. As pessoas engolem o que elas leem, o que elas veem, o que elas ouvem. E no caso da palavra escrita, isso ainda tem esse potencial de documento, ser reconhecido como documento. Então, assim, a gente ter essa dimensão do que a gente escreve, às vezes a gente não tem, a gente escreve no calor da hora, na pressa da hora, e às vezes a gente
pensa um pouquinho nisso, no que a gente está fazendo, né? E aí a gente vem para erros, né? Essa matéria aqui.